Com vocês de novo, estado do Paraná, com a nossa querida Sara. A Sara está pronta para qualquer pergunta, está preparada. Eu estou muito contente com ela. Conheço a Sara há muito tempo. Você não é do Paraná? Não sou do Paraná, sou de São Paulo. Paulista morando no Paraná, aproveitando o frio do Paraná, pessoal. Sara, nós vamos falar sobre o que hoje? Quarta lição? Quarta lição. Quem manda aqui? Ixi, Sara. Essa lição é meio imperativo. Tá top, hein? Ela tá top? Tá top. O texto diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Todo lar cristão deve ter regras, é isso, Sara? Uhum. E os pais devem, em suas palavras e comportamento, de um para com o outro, dar aos filhos uma vida preciosa de exemplo do que desejam que eles sejam. Isso aqui é forte. Muito Sara, forte. essa questão da obediência nessa lição é um pouco provocativa, né? Uhum. Parece que é imperativa, mas não é. Porque obedecer aos pais é um mandamento do Senhor. Com certeza. E quando eu entro no primeiro tópico, ordem no universo, eu chego à conclusão que a obediência e a ordem é algo celestial, não é algo humano. Sim, mandado por Deus. Mandado por Deus. O universo no universo e na natureza existem leis que governam, e o ar que respiramos, o clima, a luz, a escuridão, a gravidade, normalmente não pensamos que existe um sistema de leis que controlam o universo, mas sem a lógica divina, a vida seria um caos completo, se é que ela existiria. Não existiria. Sara, algumas perguntinhas legais. Eu quero começar aqui sobre fatores importantes para construirmos a ideia da ordem. Primeiro, quantos anjos existem no céu? Então, dizendo aqui, né, em Apocalipse 5:11 e Hebreus 1:14 dizem: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. E Hebreus 1:14 diz: os anjos não são todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, a resposta dessa primeira pergunta está escrita em Apocalipse 5:11, que são um monte, né? Milhões e milhões, milhares de milhares. Ou seja, se transformasse esses números em um número que a gente conhece, conhecido, nem daria para falar de tanto que existe. Então, quantos anjos existem? Muitos anjos. Muitos anjos. Após ler os textos corrente como os anjos respeitam a autoridade divina e aceitam obedecer a Deus, a minha pergunta para você é: após ler os textos, comente como os anjos respeitam a autoridade divina e aceitam obedecer a Deus. O que diz os textos? Então, os textos são 3, sendo eles Isaías, Gênesis e Apocalipse. Comente os 3, não precisa ler os 3. Vamos comentar. No primeiro, está falando então, né, sobre o tempo do rei Uzias. Quando ele morreu, aí contou toda aquela vida dele e tudo mais, e chegou o tempo da sua morte. E com isso foi proclamado aos outros que Deus é o Santo do Santo e o Senhor dos Exércitos. Em Gênesis está falando sobre o Jardim do Éden, que tem lá a parte quando Adão e Eva eles tinham pecado, e nisso eles foram expulsos do Jardim do Éden e apareceu um querubim para proteger o jardim. Em Apocalipse, comentou também sobre o anjo Miguel, que está lutando contra um dragão, e esse dragão e os anjos começaram uma guerra, só que eles perderam. Esse dragão,
ele foi lançado para fora. Ele perdeu a guerra Com e foi certeza. lançado com a terça parte de anjos para fora. Isso, foi lançado para fora como a sua perda. Então, uns respeitaram a Deus e outros não. Outros desrespeitaram. Então, foi como ele diz, né, que sobre a obediência, né, nesse primeiro E a obediência tópico, está relacionada à ordem. a obediência e a ordem, Ordem exatamente. do universo. Perfeito. Agora, saindo do tópico 1, nós vamos para o tópico 2. E o que falamos no tópico 2? O tópico 2 Sara, comenta a ordem em nosso mundo. Deus determinou que o nosso lar seja um lar especial, onde podemos aprender lições de ordem e governo. Vamos lá. Qual deve ser o papel dos pais e mães na família? A função deles, né, que Deus estipulou, é ensinar os filhos e educarem eles para o caminho do Senhor. Como diz em Provérbios, né, ouvir a instrução dos pais e obedecê-las. Provérbios 1:8. Mas também, aqui na notinha, no primeiro tópico está dizendo que na obra de educar, pai e mãe devem trabalhar juntos, não separados. Porque não é cada um tem a sua função e missão. Porque como no casamento Deus estipulou que homem e mulher são uma só carne, também na educação dos seus filhos eles trabalham juntos. Legal. Então vamos lá. Cite exemplos de uma família que os pais cumpriram fielmente o seu papel. Abraão, legal. Abraão é um grande exemplo. Ele fazia o culto com 1.000 pessoas. Com muita gente na casa dele. E aí, Sara, dê o exemplo de um pai que não controlava os filhos. Qual é a consequência dessa má gestão doméstica? Então, né? Como diz em 1 Samuel, o pai foi Eli, né? Eli. Porque não deu uma educação boa para os seus filhos e também não deu um exemplo bom porque ele era sacerdote, né? Então, representava Deus na terra. Certo. Então, além de não dar um bom exemplo de pai, também não estava dando um bom exemplo de sacerdote. Muito bem. Esse é um fato. É um fato muito interessante. Muito interessante mesmo. Assim nós concluímos o segundo tópico sobre ordem no universo. E a ordem no universo também é agora a ordem do nosso mundo, que é o mundo da família. Nós encontramos a experiência de Abraão, nós encontramos a experiência aqui também de Eli, que foi negativa. Sim. E todas servem como lições para mim, para você. Sim. E para todas as pessoas que precisam entender a importância de obedecer e ouvir a ordem de Deus. Sim. Concluímos o segundo tópico e agora vamos para o terceiro tópico. Que fala sobre o que, Sara? Siga o mestre. Siga o mestre. Então, o mestre aqui, pelo que eu entendo, é a nossa referência sobre tudo aquilo que precisamos ser e crescer. E diante desse siga o nosso mestre, nós vemos que existem aqui alguns comentários feitos. Você se lembra da brincadeira nos tempos de criança? Você lembra dessa brincadeira, Sara? Lembro, Fala pra mim. bastante. Você brincou bastante? Fala pra mim. É uma brincadeira, assim, que acho que todo adolescente dos anos 2000, 2008, mais ou menos, já brincou. Que você tinha que seguir uma pessoa e ele dava ordens e você tinha que obedecer. Legal. E aí tinha que obedecer. E quando os pais de Jesus o encontraram no templo, como Maria o repreendeu? Foi citado, né, lá em Lucas aquela passagem de quando Jesus estava fazendo o começo da sua jornada, né, na terra, conversando com sacerdotes. E enquanto isso, Maria e José estavam preocupados procurando seu filho, não achou. E quando achou, Maria achou errada aquela decisão dele. Porque na cabeça dela tinha que estar perto dos seus pais, né? Ele tinha que estar perto dos seus pais. E com isso ela repreendeu, dizendo que aquilo não foi certo que ele fez. E ele não estava fazendo a decisão correta. Só que Jesus, né, comentou, dizendo que ele estava fazendo a missão que o pai dele, do céu, ordenou, né?
Perfeito, perfeito. E como Jesus reagiu? Ele, como você falou, ele disse, eu estou fazendo a vontade de meu Pai. Sim. É isso? Perfeito. Agora, Sara, veja bem. Embora Jesus fosse filho de Deus, como ele demonstrou o respeito pelos pais terrenos depois desse acidente? Ele foi desobediente? Falou duro com a mãe depois disso? Não. Não. Ele só esclareceu naquele momento para a mãe que ele estava fazendo a vontade do Pai, o Pai Celestial. E aí, aqui nós temos algo interessante. Como Jesus reagiu? Embora Jesus fosse filho de Deus, como ele demonstrou respeito nos demais, pelos pais terrenos depois desse incidente? Como ele agiu? O que diz a nota? Então, né, como diz na nota também, e também no verso, pelo que a gente entende quando sim, lê, também no verso. Jesus não foi desrespeitado, não desrespeitou, não foi grosseiro com os seus pais. E também com Maria, né, por José e Maria. Ele também foi gentil, né, foi cortês, como a gente aprendeu na lição 2. Também ele foi educado, não saiu, não ficou nervoso, não ficou, se orgulhando. Ele se manteve sereno e respeitador. E educado, exatamente. E educado, perfeito. Percebam, pessoal, aqui nesse tópico que fala sobre siga o mestre, nós precisamos seguir os passos de Jesus. O modo como ele cuidou dos pais, como ele tratou os pais. E o quanto, muitas vezes, nós deixamos de tratar os nossos pais com um devido respeito. Mas Jesus, apesar de ser Deus, ele manteve-se respeitoso. E essa é a lição que a gente aprende aqui nesse terceiro tópico. Siga o mestre. E aí, vamos para o quarto tópico. E o que falamos no quarto tópico, Sarinha? O dever dos adolescentes. Ih, agora acertou a gente aqui. Exatamente. Bom, você. Estude cuidadosamente a passagem para aprender como os filhos devem obedecer à liderança dos pais responsáveis por eles. Então, o que diz o texto? Em Efésios está falando que nós, como filhos, e também em Provérbios também, os primeiros versos versos que refletem sobre o cuidado entre pais e filhos, né? Devemos sempre honrar os nossos pais. Que eles receberam a missão de Deus de cuidar de nós, nos educar no caminho do Senhor e nos proteger também. Legal. Mas também devemos obedecer eles. Certo. Não ser desrespeitosos, não sair do eixo, né? E educar eles. Porque isso é o que Deus pede. E como a gente acabou de sair desse tópico, né, de terça-feira, siga o mestre, nós devemos também seguir o mestre, porque é isso que também Deus nos pede. Honrar o pai e tua mãe. Perfeito. E se os pais ou responsáveis nem sempre são amorosos, gentis e justos? Como você pode agir e reagir da maneira que Jesus faria? Devemos ser calmos. É diferente agora, né? Essa parte é difícil. Mas devemos ser calmos, pacientes, entender as dificuldades deles, porque alguma coisa também deve influenciar com o passado dele. Então, dos pais. Então, com isso, nós devemos ser calmos, tentar ajudar, porque nós somos a pirâmide de Cristo. E com isso, a pirâmide de Cristo ela tem a sua base e também tem o seu topo. E também devemos dividir as nossas atividades com a ajuda dos nossos pais, porque são eles que vão nos ajudar a seguir um futuro bom. Muito bem, muito bem. Aqui, agora, se eu fizer uma pergunta mais delicada para você, com a permissão, tá? Por que é importante o lar ter um bom governo? Por quê? Então, né? Como essa pergunta ela é importante, né? É bem... Mas para a gente ter um lar feliz, como a gente falou, a gente precisa ter
uma pessoa, que é a família, né? O pai, a mãe, o responsável, os filhos e Deus. E Deus, certo? Sempre ligar a Deus. Mas para a gente ter um lar que tem um bom governo, a gente precisa ter também uma escala, uma escada. E esse governo, ele precisa exercer uma função, às vezes. Uma autoridade. Exatamente. Ou também, ele deve exercer a função de sacerdote, como no templo. No templo, a gente... Ter uma ação diretiva. Exatamente. O sacerdote tinha a sua função principal. E no lar também. Porque o nosso lar é o santuário de Deus na terra. Então, é a igreja. Então, devemos ter um sacerdote que às vezes é passado pelo pai, pela mãe, o nosso sacerdote. Uma sucessão de ordens que devem ser mantidas ao longo da história da família. Exatamente. Muito interessante, Sara. Não tinha pensado nisso. Pessoal, veja que o quarto tópico menciona esse aspecto interessante, o dever com os adolescentes. Dos adolescentes. O adolescente, apesar de entender que ele entende um pouco mais, não é mais criança, mas ele deve respeitar esse sacerdócio, essa convivência, na convivência com os pais, para que os pais sintam-se tranquilos de que eles estão realmente ajudando e realmente sendo ajudados pelos filhos. Exatamente. Essa é a função do sacerdócio. Aqui concluímos o quarto tópico e eu espero que você entenda, não fique chateado, mas deve existir obediência dos filhos aos pais. Os pais sempre serão nossos pais. Portanto, e Deus nos pede isso, né? Deus nos pede isso. Indo para o quinto tópico, nós temos outra realidade. Regras são importantes. O que os pais devem ensinar aos filhos, Sara? Os pais devem ensinar a nossa missão importante aqui na Terra. Porque estamos num mundo de pecado. E coisas tristes acontecem. Uma delas, a morte. Então, sendo assim, algumas coisas vão deixando para trás e nós precisamos da ajuda dos nossos pais, ensinando a gente, né, os filhos, você adolescente também entra nesse caso, que devemos viver bem nesse futuro que iremos entrar. Porque daqui a pouco estaremos entrando na mesma fase deles, sendo adultos. E também passaremos por as mesmas coisas que eles estão passando. Iremos ganhar a mesma missão que Deus entregou a eles, de educar os nossos filhos. Então, como eles receberam esse bem precioso de educar... Nós também devemos respeitá-los porque um dia receberemos. Exatamente. Nós devemos também aprender. E Deus colocou as melhores pessoas na nossa vida, nossos pais, para poder aprender sobre isso. Perfeito, Sara. Em que se baseiam as leis e o governo de Deus, Sara? Amor? O amor e a fidelidade. E a justiça também. E como os pais e filhos serão beneficiados pela obediência a essas leis? Obedecendo os mandamentos na realidade, e ordens. Né? Praticando na realidade. Né? Exatamente. Eu me lembro que em algum momento nós lemos que o pai terá, acho que foi no texto Pense Nisso, que se os pais tiverem uma vida coerente com o que eles falam, eles influenciarão seus filhos. Foi isso, né? E essa é uma regra interessante. Agora, nós podemos tirar uma moral dessa história, né? Sim. Qual é a moral da história que podemos extrair aqui, Sara? Como moral aprendemos, e o X da questão. Né? Como aprendemos, então? Deus entregou uma missão importante para os nossos pais. Nós devemos ter respeito a eles, honra, e também devemos agradecer a Deus por ter eles na nossa vida. Também devemos aprender, e nós também adolescentes, na nossa fase, é difícil. A gente pensa que a gente não precisa muito da ajuda dos nossos pais. Eu já tive esse pensamento algumas vezes. Mas eles, principalmente nessa fase que a gente tá, a gente precisa muito deles. Então,
eu quero agradecer também meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que vão estar assistindo esse vídeo. Quero agradecer vocês por estar presentes na minha vida, porque eles são peça fundamental na minha vida. E com isso, devemos também agradecer a Deus por ter estipulado a gente participar desse mundo e estar aqui para poder exercer a próxima missão que iremos receber a Ele. Muito legal, Sara, muito legal. E aqui, leia para mim o X da questão, Sara. O X da questão. Quando o adolescente acredita que você deseja o bem dele, o amor quebrará todas as barreiras. Esse é o princípio da conduta do Salvador com o homem. É o princípio que deve ser introduzido na igreja. Pessoal, lição 4 com a Sara. Quem manda aqui? Quem manda? Em primeiro lugar, quem é o Deus da ordem? Deus. Deus. Em segundo lugar, quem Deus colocou para nos guiar? Os pais. Em terceiro lugar, diante da igreja, os líderes da igreja. Sempre haverá no plano de Deus alguém que faça o processo diretivo. Meu desejo é que você aprenda esse processo, eu aprendo esse processo, a Sara aprende esse processo, porque somente aprendendo nós podemos um dia ensinar com exemplo a vida em ordem e decência. Que Deus abençoe você, abençoe a Sara e abençoe os pais que estão nos assistindo de todo o Brasil e aos adolescentes também de todo o Brasil. Vamos ouvir a frase: quem manda aqui? O governo de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Que Deus abençoe.